Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre relatos de viagem. Fica aqui comigo se você quer saber mais sobre esse gênero e vamos lá! Então vamos para a nossa aula de relatos de viagem. Então o que é um relato de viagem? Os relatos de viagem costumam ser publicados em livros, blogs, sites, mas também podem circular em revistas, jornais impressos ou digitais, ainda mais atualmente, né? Temos muitos blogs que falam de viagens, roteiros de viagem, mas a gente pode fazer o nosso próprio, né? Por escrito também, e assim como eu vou mostrar lá no final do vídeo. Fica comigo! Bom, nesses relatos, os autores costumam contar o que observaram durante a viagem, as suas experiências marcantes, curiosas ou desafiadoras sobre o lugar visitado. Então lá eu conto sobre tudo, é a minha impressão sobre determinado lugar, sobre determinado passeio, tá? Eles têm como finalidade compartilhar experiências para que possam servir como fonte de consulta ou de entretenimento ou de aprendizado para outras pessoas. Foi aquilo que eu falei. Às vezes a gente não vai no YouTube pesquisar sobre um destino que a gente está querendo ir para saber quais foram as impressões daquela pessoa e tal, ou ler um relato de viagem num blog. Então é isso, é a mesma coisa, tá? Relatar os espaços com fidelidade é importante para que o leitor possa formar uma imagem do local. Por isso, a natureza e as cidades visitadas são caracterizadas com objetividade e detalhes. Então, eu vou escrever tudo. E para fazer esse detalhamento, eu uso e abuso do uso de adjetivos, que é a classe de palavras que vai aí dar característica, né? Assim como os advérbios, que eu posso falar que a fila estava muito devagar, né? Então aí o muito, para dar essa intensidade, as impressões e as opiniões são comuns em relato de viagem para mostrar o sentimento e o ponto de vista desse viajante. Então foi o que a gente acabou de falar, né? Os adjetivos auxiliam a caracterizar o local e as situações vividas e o povo daquele local, tá? Ainda mais quando você vai para uma cultura que é muito diferente da nossa. Então, como é feita essa organização? Primeiramente, que esse texto de relato de viagem ele se organiza em prosa, né? E ordem cronológica, ou seja, em parágrafos e ordem cronológica. Primeiro, desde o que aconteceu no primeiro dia de viagem até o último. Os parágrafos iniciais devem aguçar a curiosidade do leitor, para que o leitor tenha curiosidade para ler o texto na íntegra. O uso de adjetivos e advérbios são fundamentais para dar esse clima de mistério, de desafio, de perigo. E aí nessa tela eu separei 3 livros sobre relatos de viagem que são bem interessantes. Férias na Antártica, Marta Medeiros, Um Lugar na Janela e Amir Klink, 100 Dias entre o Céu e o Mar, onde Amir Klink deu a volta num bote ou num navio, né? Sozinho. Eu não sei qual é o termo técnico para a embarcação que ele usou. Eu não disse o autor do primeiro livro, Férias na Antártica. São das filhas do Amir Klink. Aqui na imagem não tá dando para ver o nome delas, por conta do fundo, né? Mas eu vou deixar aqui abaixo todos os links para vocês adquirirem esses livros aqui abaixo, tá bom? A linguagem envolvida é predominantemente a linguagem verbal, né? Já que eu vou falar através de textos. Temos aí imagens, sim, a linguagem não verbal, a linguagem visual, né? Mas para auxiliar, então ela pode sim ser explorada, tá? É muito bem-vinda para a gente conseguir ter noção de qual lugar essas pessoas estão falando, tá? E aí nós temos 3 pontos principais dentro dos relatos de viagem, que são os marcadores de tempo, como expressões em seguida, logo após, muito mais tarde, verbos sempre no passado, foi aquilo que a gente já havia dito, verbos sempre no passado, evidenciando os fatos que já aconteceram, e travessão aspas para indicar a fala de um integrante aí da viagem, alguma fala que eu quero destacar, que foi muito importante, que a gente deu risada, eu tô aí destacando sempre com aspas ou travessão, ok? Agora que eu terminei de gravar o vídeo, eu quero mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu achei aqui, que pode-se dizer que é um relato de viagem, de quando eu fui pra Curitiba, que são esses cartões postais, eu vou mostrar aqui primeiro. Esse aqui, nem sei se existe ainda cartão postal, será que ainda existe isso, gente? Temos aqui esse de Curitiba também, do Jardim Botânico. E este aqui, de alguns pontos turísticos. Bom, eu fui para Curitiba em 2004.
eu tinha 17 anos. E chegando lá, eu comprei essa cadernetinha aqui num shopping e eu escrevi um pouco sobre essa viagem, ó. E eu guardo com muito carinho até hoje. E eu vou ler um pouquinho só um pouquinho dela aqui pra vocês. Vou chamar você de Diário de Memórias de Curitiba, Paraná. Escrito por Renata de Souza Cunha durante as férias de julho, entre os dias 4/7 e 10/7 de 2004. Olha que relíquia. E aí eu fiz minha assinatura e botei assim, ó, que fofa. Dá pra ver? E aí eu começo, né, de quando a gente saiu de casa, no dia 4/7 de 2004, domingo. Eu começo assim. Acordamos às 7 horas para ir para Curitiba. Fomos para a estrada às 9. Só paramos 12h45 para comer no Habib's, lá em São Paulo. Depois paramos para lanchar às 4 da tarde e viemos direto para Curitiba. Só chegamos aqui às 20 horas. 11 horas de viagem. Que drama, né? Ninguém merece. Oh, que adolescente. Oh, que adolescente dramática. E aí eu continuo. O hotel é bonito, menos o banheiro, mas o hotel é meio velhinho. Saímos para dar umas voltas na rua 15 de novembro e acabamos indo na rua 24 horas. Não é lá aquelas coisas, é meio fraquinha. Acabamos indo para o McDonald's. Depois fomos na Feira do Pinhão e voltamos para o hotel. Dia 5/7 de 2004, segunda. Hoje acordamos às 8 horas e fomos tomar banho. Descemos para tomar café às 9. Comi torrada, gelatina, café com leite, pão de queijo e um pãozinho. Tinha muita gente falando espanhol. Depois, quando minha mãe tomava banho, fomos dar umas voltas para achar uma bolsa para mim. E depois de quase 1 hora, achamos. Gente, eu era muito dramática com 17 anos. Nossa, tudo era muito... Voltamos para o hotel e quando chegamos na portaria, tinha um ônibus parado em frente ao hotel, com muita gente na recepção. Todos falavam espanhol e eu queria saber de onde era aquele ônibus. Era do Paraguai. Como é que eu sei disso? Não tá escrito aqui. Será que eu perguntei? Não. Com 17 anos eu não perguntei não. Talvez meu pai tenha perguntado isso na época. Pegamos o carro e fomos até o Champanhe. Não sei se é assim que se pronuncia. Se você é daqui de Curitiba, deixa aqui abaixo nos comentários. E meus pais me mostraram o prédio onde moraram. Fomos na Ópera de Arame, mas estava fechada. Só abre amanhã. Mas compramos cartões postais, ó. Ah, lembrei. E compramos... e um guia de viagem de Curitiba. Fomos almoçar no... eu não botei o nome do restaurante, só deixei um espaço que serve comida no seu prato e você paga por pessoa R$15. Na época eu lembro que eu achei isso muito barato. É lá em Santa Felicidade. Na volta para o hotel ficamos perdidos mó tempão. Eu escrevo mó tempão, ó. Aqui embaixo, ó. Mó tempão. Adolescente, né? Gíria de adolescente. Quando finalmente chegamos, fomos na Pump, que era um negocinho de dançar no flipper. E a fichinha lá é só 70 centavos. Eu dancei uma vez e minha irmã 2. Ficamos rodando para saber onde era o Hotel Miller. Finalmente chegamos, onde eu comprei o DVD de Sandy Júnior ao vivo no Maracanã e onde comprei este caderninho aqui. E um lápis, né? Tinha que ter um lápis para escrever nesse caderno, ó. Tanto é que eu escrevi todo de lápis. Então é isso, gente. Eu só queria compartilhar isso com vocês. Quem sabe, na próxima viagem, fica aí a dica de você fazer um relato da sua viagem durante o momento ali que você está viajando mesmo, sempre com verbos no passado. Porque por mais que você esteja escrevendo na época da viagem, você já viveu tudo aquilo na hora que você está escrevendo, tá bom? Então é isso. Só queria compartilhar isso com vocês. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!